Boa tarde, pessoal. Para mim é um grande prazer apresentar neste workshop internacional com os meus 4 colegas. Nesta apresentação, vou caracterizar 2 perspectivas do conhecimento de frações, as origens e implicações delas. Nosso contexto é que nós sabemos que o conhecimento de frações prevê unicamente o entendimento na álgebra e desempenho geral na matemática. Mas, em muitos países, os estudantes têm dificuldades para compreender e operar com frações. Paralelamente, essas dificuldades coexistem com os padrões curriculares, livros didáticos e práticas pedagógicas. Tudo isso é fundamentado numa perspectiva ontológica e epistemológica específica. Mas, para nós, o problema conceitual é compreender como é que essa situação atual aconteceu e qual seria uma alternativa a ela. Para isso, precisamos entender as origens das frações como uma prática material e de produção. Este entendimento vai influenciar como nós elaboramos, organizamos e ensinamos os números fracionários. Vou apresentar modelos para a representação de frações. E também vou falar sobre os atributos cognitivos dos modelos. Um conjunto de modelos, nós temos estes 2 modelos, A e B, e com o modelo A, nós podemos dizer que ela mostra a fração 2 sétimos. Mas nós podemos também olhar o modelo A e ver essas outras frações. No modelo B, o ponto verde destacado representa, na linha numérica, a fração 7/8, mas também essas outras frações podem ser enxergadas nessa modelo. Nos modelos C e D, temos outra ideia. Podemos comparar, por exemplo, a retângulo azul com a roça. E essas representam as barras de Cuisenaire. Nós podemos escolher, por exemplo, a barra branca para ser a unidade de medida. Usando ela, vimos que o comprimento da barra azul equivale a 9 barras brancas e o comprimento da barra roxa equivale a 4 barras brancas. Então, para comparar o comprimento da barra azul com a rocha, podemos achar que temos a fração 9/4, mas também 2 e 1/4. Podemos comparar a rocha com o comprimento da barra azul, e aí vamos ver que a rocha equivale a 4/9 da barra azul. Também nós podemos escolher, por exemplo, a barra vermelha para ser a unidade de medida, e a verde é igual a 3 das barras vermelhas, e a barra laranja equivale a 5. Então, o modelo D representa 3/5. Ou podemos comparar a laranja com a verde e ver que nós temos 10 sétimos ou 1/4. Comparando esses 2 conjuntos de modelos, nós podemos ver o seguinte, que tem o conjunto modelo 1, que representa uma perspectiva de partição, e o modelo 2, a perspectiva de medição, o que eu chamo de essas 2 perspectivas. O conjunto de modelos 1, vimos que nos modelos, o todo ou a quantidade está equipacionada ou discretizada.
e também que ela representa um todo, mas este todo é uma unidade implícita ou, como um professor me falou, pré-ordinada. Os modelos convidam contagem. E a fração unitária está predeterminada. A fração unitária é aquela fração cujo numerador é igual a 1. Então, no conjunto de modelos 1, uma fração denota contagem de entidades discretas, número de partes destacadas em relação ao número de todas as partes. No conjunto de modelos 2, temos outra perspectiva, a perspectiva de medição. Sempre temos duas quantidades contínuas distintas. Nós precisamos escolher a unidade. Então, a unidade é a quantidade, uma quantidade vai ser uma unidade explícita. Necessitamos estimar ou medir para achar a fração. A fração unitária a ser determinada. Não está explícita no modelo, nós precisamos escolher qual seria a fração unitária. Então, neste modelo, uma fração expressa uma relação multiplicativa, uma quantidade medida por uma outra quantidade do mesmo tipo. Comparando essas duas perspectivas, nós podemos ver que, com a perspectiva de medição, uma fração própria ou imprópria ou um número mixto surge naturalmente, mas com a perspectiva de partição, as frações impróprias, por exemplo, são difíceis para ver, para enxergar. Então, essas duas perspectivas vêm de origens diferentes. Um vem de uma origem histórica, a outra filosófica. Historicamente, nós sabemos que quase mais do que 4 milênios atrás, no Egito Antigo, eles construíram pirâmides e inventaram escrita durante o Reino Antigo. E durante o seu Reino Novo, nós temos evidências dos instrumentos que eles usaram para medir. Por exemplo, para medir um terreno, eles usavam uma corda com nós em intervalos uniformes. Eles esticaram a corda para medir uma dimensão de uma propriedade. Mas nem sempre o comprimento de um terreno era um múltiplo exato da unidade de medida, a distância entre nós, de uma corda. Quando não era um múltiplo exato da unidade de medida, surgiu historicamente a necessidade de frações. Uma relação que representa uma comparação multiplicativa entre duas quantidades, um pedaço de terreno e uma unidade de medida. Mais tarde, os gregos vão nos explicar que essas quantidades têm que ser comensuráveis, senão a comparação produz um número irracional. Os egípcios antigos, eles tiveram notações para números inteiros, e para uma fração, eles inventaram uma notação onde eles usaram um oval em cima do seu número inteiro para indicar a fração. Por exemplo, nós podemos ver aqui 1/3 e 1/10. Também eles tiveram outras notações para frações especiais, como 1/2, 2/3 e 3/4. Mas depois desse surgimento de frações no Egito Antigo, há 4 milênios, o uso e a prática e as notações usadas para indicar frações evoluíram. Foi apenas no século XVII que os matemáticos aceitaram frações como objetos matemáticos em igualdade com os números naturais. As frações permitiram
que a equação A vezes x igual a b tivesse uma solução dentro de um número. Então, nós tivemos o resultado de um domínio fechado, um campo algébrico. Mas essa outra perspectiva de partição, ela surgiu depois da introdução da filosofia do formalismo. Essa filosofia era uma filosofia em que o David Hilbert, o famoso matemático alemão, ele dizia o seguinte: a matemática é um jogo brincado de acordo com certas regras simples, com marcas sem sentido num papel. Em outras palavras, os formalistas sustentam que os objetos iniciais do pensamento matemático são os próprios símbolos matemáticos e não quaisquer significados atributos a ela. Essa crença filosófica sobre a natureza da matemática permeia a educação matemática. Uma consequência do formalismo é que os números racionais são definidos em uma maneira muito formal. A definição formalista é o seguinte: uma fração é o símbolo A sobre B, sendo A e B números inteiros e B não igual a zero. Então, essa formalidade do entendimento de frações não é algo que vai deixar os alunos no ensino fundamental, particularmente nos anos iniciais, a entender o que é uma fração. Então, educadores matemáticos inventaram uma maneira de indicar que essa divisão, que está assinalada com uma fração, pode ser visualizado com a área dividida. Então, nós temos a abordagem da parte todo, essa perspectiva que faz parte da perspectiva de partição. Nós todos sabemos dessa abordagem. Então, quais são algumas implicações cognitivas dessa perspectiva? Uma delas é que os alunos usam propriedades de números inteiros para operar com números fracionários. Por exemplo, eles vão achar que 1/4 é maior que 1/3, porque 4 é maior que 3. Ou eles vão adicionar duas frações, como 1/2 e 1/3, e vai achar que a soma é 2/5, somando o numerador e também o denominador. E também eles vão com a ideia de que uma fração é uma parte de um todo, vai achar que essa figura dividida em 3 partes, mas não iguais, mas eles vão dizer que uma parte é 1/3 representa a fração 1/3. E mais ainda, eles vão achar que números fracionários impróprios são impossíveis para indicar, porque uma fração é parte de um todo. E como ela pode ter mais partes destacadas que o número de partes no todo. Então, a fração 7/4 não faz muito sentido usando a ideia de parte todo. Então, vamos ver umas implicações da perspectiva de medição. Nós elaboramos a ideia que nós podemos ensinar, usando a perspectiva de medição, o conhecimento fracionário, dividindo ela em 2 partes, fração de quantidade e fração como número. A gente vai ver. Nós usamos a ideia da neurociência que nós, seres humanos, temos um sistema de processamento de razão. E essa arquitetura permite-nos de
comparar proporções não simbólicas. Nós usamos modelos físicos não simbólicos, então, para medir e comparar multiplicativamente uma dimensão, comprimento. Envolvemos os estudantes na identificação da unidade de medida para comparar e operar sobre magnitudes e frações não simbólicas e, em seguida, de frações simbólicas. E transitamos de frações de quantidades a frações como números. Nós usamos como material didática as barras de Cuisenaire e nós envolvimos os estudantes numa exploração das magnitudes absolutas e vai depois usar as barras de Cuisenaire para medir comprimentos. Aqui eles estão explorando a possibilidade de usar uma barra branca para medir a barra azul, e depois eles usam uma barra vermelha para medir a azul, e vai achar que não tem um múltiplo exato de barras verdes que mede a barra azul. Então, o surgimento e a necessidade de frações. Eles usam as barras para construir estruturas multiplicativas para perceber e conversar sobre frações. Este discurso não simbólico vai para um discurso simbólico. Por exemplo, eles comparam as magnitudes das frações usando as barras de Cuisenaire e vai escrever simbolicamente as suas descobertas sobre uma fração de quantidade. E logo depois eles vão comparar as magnitudes das frações de quantidades e usar expressões simbólicas para indicar o que eles estão pensando na sua mente sobre as barras Cuisenaire. Eles escreveram essas comparações sem o auxílio das barras de Cuisenaire neste momento. Muito obrigado pela sua atenção.